Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos à Alma da Canção. Eu sou Léo Soares e estou aqui toda quarta-feira com meus amigos Max Willick e Bia Rangel, onde nós apresentamos a Alma da Canção e recebemos os amigos aqui para consultar sobre as músicas que têm o tema Bahá'í, falando sobre escrituras sagradas, falando sobre paz, sobre unidade, sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres e da saudável poesia, não é? Aquele que tiver a vir aqui, se apresentar, poderá compartilhar conosco. E eu fico muito feliz de toda quarta-feira estar aqui com vocês. Então, todos sejam muito bem-vindos, tanto vocês, meus queridos amigos aqui na nossa live, como aqueles que estão a nos escutar, não é? Na nossa gravação. Então, sejam todos muito bem-vindos. Para me ajudar a fazer este programa, eu convido sempre meu querido Max Willick para me auxiliar nessa grande tarefa de apresentar a alma da canção para você. Seja bem-vindo, Max. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, queridos amigos. Como sempre, é uma alegria estar com vocês nas quartas-feiras, né? As quartas-feiras da alegria, quarta-feira da alma da canção. Hoje bastante especial, né? Porque hoje é dia do músico, então dizem até quem toca mal também é considerado músico. Então todos nós estamos inclusos aí nessa comemoração o dia do músico. Depois da parte devocional, né, que a gente sempre faz, uma pequena oração ou algum texto sagrado musicado, sempre agradecendo a Deus por estarmos bem, por estarmos aqui. Eu gostaria de pedir para alguém que se pudesse fazer uma oração de cura, que a nossa querida Constanza, que participa de vez em quando aqui conosco, ela está doente, está acamada, e ela pediu orações, então se alguém puder fazer a oração de cura, seria ótimo. Então a Bia começa a parte musical, a Ruanguiz vai fazer então a oração de cura depois. E aí depois a gente continua o programa, intercalando música, a Ângela tem uma poesia para a gente, e depois da oração eu vou ler alguns textos pequenos referentes ao dia de hoje, a comemoração do Dia do Músico. Ok. Então, Bia, com você. Boa noite, queridos amigos. É um prazer enorme estar aqui às quartas-feiras com todos vocês. Eu vou entoar a palavra oculta número 9 do Persa. Ó sombra fugaz, passa tu além das etapas desprezíveis da dúvida e eleva-te às sublimes alturas da certeza. Abre os olhos da verdade para que possas ver a beleza desvelada e exclamar: santificado seja o Senhor, o mais excelente de todos os criadores. Santificado seja o Senhor, o mais excelente de todos os criadores. Criadores. Ya
إلهي اسمك شفایی و ذکرک دوایی و قربک رجایی و حبک مونسی و رحمتک طبیبی و معینی فی الدنیا و الآخرة إنك أنت المعطي العليم الحكيم تونامی امی اکوره آمده y a lembrança de ti, é meu remédio. Aproximar-me de ti, minha esperança, e meu amor por ti, meu companheiro. Tua misericórdia por mim é minha cura e meu socorro neste mundo, como no vindouro. Tu, em verdade, és o tudo generoso, onisciente, a suprema sabedoria. Baha'u'llah. Obrigado, queridas Bia, Ruanguês. Então, como eu disse antes, hoje é o dia do músico, né? E eu vou ler algumas frases sobre a música, os músicos, sobre esse dia, compartilhar com os amigos para reflexões futuras. Celebramos a magia dos sons, a capacidade de criar paisagens emocionais, moldar sentimentos e dar voz ao indizível, pois cada nota é uma narrativa que ressoa na essência humana. Ser músico não é apenas tocar um instrumento, mas sim uma filosofia de vida admirável. A música é o vínculo que une a vida do espírito à vida dos sentidos. A melodia é a vida sensível da poesia. Os músicos têm a música porque a música os tem. A música nos inspira, nos descobre, nos fascina. O mundo não teria lindas cores sem as belas canções. Agora a frase de alguns famosos. Elton John disse: a música tem poder de cura. Ela tem a capacidade de puxar as pessoas para fora de si por algumas horas. Beethoven disse: a música é uma revelação superior a toda sabedoria e filosofia. Louis Armstrong, que fez uma música maravilhosa, né? Que mundo maravilhoso, diz: os músicos não se aposentam, param quando não há mais música em seu interior. E Aristóteles disse: a música é celeste, de natureza divina e de tal beleza que encanta a alma e a eleva acima de sua condição. E para encerrar, os músicos dominam a arte de trazer boas sensações, aquecer o coração e acalmar nossa mente.
Então, parabéns a todos os músicos. Que bacana isso. Então você pode nos brindar com uma música. A Ruanguis quer falar alguma coisa. Ok. Não, eu queria reagir com aqueles desenhos, não achei. Sim. Tem uma caretinha aí embaixo, Achei. na mesma linha que está. Tem uma caretinha ali. Isso. Achei. Encontrou. Beleza. Obrigado. O Léo sugeriu a gente compartilhar um vídeo de uma pessoa falando sobre a música. Ela é uma filósofa, se eu não me engano, não lembro o nome. Eu vou compartilhar com os amigos, para a gente iniciar com isso. E talvez seja um tema interessante a gente falar sobre a influência da música na alma humana. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Apareceu para vocês? Tá aparecendo, amigos? Sim. Está aparecendo, mas não tem... Está sem som, Sim, mas vou está ligar. aparecendo. Sim, agora sim. Ele sonhava uma cidade ideal, ele dizia, cuidado com a música que o governo dá às pessoas. Sabe por quê? Ele dizia, inclusive, conheça um ditado pela música que os governantes dão ao povo. E música é padrão vibratório puro. E ela tem uma capacidade de te sintonizar com o padrão vibratório dela. Não pense em nada impune na nossa vida. Uma pessoa que está acostumada a ouvir músicas com vibração. Tirou o som. A sua consciência vai correr para aquele padrão vibratório que ela tem afinidade. Aí Platão falava da música como um elemento fundamental da educação. Deixou um filósofo do século passado, que era Sirihan, que ele dizia que a evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Cuidado com as coisas que puxam a tua consciência para vibrações mais grosseiras. Isso não é impune, nada é impune na vida. Então, não existe ainda uma música Bahá'í, né? Uma cultura Bahá'í, mas no futuro vai existir. Mas nós, como Baha'is, como músicos e compositores e poetas, a gente deveria estar sempre ligado nisso, realmente em buscar um novo padrão, um padrão elevado na música. Músicas que realmente elevem a alma, como o Baha'u'lláh diz que a música é uma escada para elevar o espírito, a gente deveria sempre estar ligado a isso. Então não cabe muito, tem alguns jovens Baha'is que eu vejo, não é uma crítica, né, só uma observação, mas que curtem funk, rock pesado e tal, e fazem músicas de inspiração Bahá'í nesses ritmos. Eu acho que, né, nós estamos na infância ainda da fé Bahá'í, né, mas eu acho que não cabe. Não cabe. São músicas que não nos despertam a alma, não nos elevam a alma, às vezes até nos deixam de mau humor, ou tristes, ou revoltados, enfim. Então, quem é que pode compartilhar uma música agora? Bia, ou Léo? Eu pensei em você. Eu ainda vou ficar um pouco atento, pode alguém chegar, daqui a um pouco eu toco uma. Você me escuta, Max? Sim, pode mandar. Você me escuta. Eu vou, então, compartilhar com vocês, querida Bia, sobre uma canção de uma compositora bem alegre, bem feliz, que ela fala sobre este momento, né? Este ambiente em que nós vivemos. É o dia de Deus, em que Deus manifestou toda a sua potencialidade de acordo com a capacidade da humanidade. E as músicas, a música, ela existe na sua plenitude. A gente pode imaginar que neste dia abençoado, que é o dia de hoje, a época de hoje, a gente escuta um pássaro cantar, é música. A gente escuta alguém dar
no meu caso, que eu não enxergo, eu vou numa peça de teatro, onde tem uma bailarina lá, sapateando, então eu estou escutando o sapateado dela, para mim aquilo ali é música. Então a música, ela se apresenta em milhões de facetas. Essas facetas atendem a todos os gostos. E aí a gente assim, agradece a Deus por esse dia. E aí a compositora fez o seguinte, bem alegre. Vocês já perceberam que já chegou o dia de Deus? Vocês já perceberam que estamos vivendo nos dias de Deus? Foi enviado Sua Excelência Bahá'u'lláh com muito amor para nos reeducar. Então vamos aceitá-lo como tal, que no mundo não existe outro igual. Então vamos aceitá-lo como tal, que no mundo não existe outro igual. Vocês já perceberam que estamos vivendo nos dias de Deus? Vocês já perceberam que estamos vivendo no dia de Deus? Foi enviado Sua Excelência Bahá'u'lláh com muito amor para nos reeducar. Então vamos aceitá-lo como tal, que no mundo não existe outro igual. Então vamos aceitá-lo como tal, que no mundo não existe outro igual. Salve, filhinha! Muito bom, muito bom. Legal, legal, legal. Muito bem. Ângela, você poderia compartilhar a poesia que você escolheu para a gente? Ah, pois não. Essa semana nós tivemos, segunda-feira, o Dia da Consciência Negra. Então, para homenagear esse dia, eu escolhi um grande poeta brasileiro, um dos maiores poetas, que foi Machado de Assis, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. E um poema, um soneto que ele fez ao amigo Felício dos Santos. Felício amigo, se eu disser que os anos passam correndo ou passam vagarosos, segundo são alegres ou penosos, tecidos de afeição ou desenganos. Filosofia é esta de rançosos, dirás, mas não há outra entre os humanos, não se contam sorrisos pelos danos, nem das tristezas desabrocham gozos. Banal, confesso, o precioso e o raro é, seja o céu nublado ou seja claro, tragam os tempos amargura ou gosto. Não desdizer do mesmo velho amigo, ser como os teus, o que eles são contigo, ter um só coração e ter um só rosto. Machado de Assis. Que show, que lindo. Linda, né? Muito bom, muito bom. Lindo. Muito profunda, né? Maravilha. Nossa. Bia, uma música? Sim, com muito gosto. O nome dessa música é Meu Sonho Presente. Nada me recuso a ser quando um certo sentimento
toma conta do meu coração. Nada me recuso a fazer quando uma força invade e alegra a minha canção. É Baha'u'lláh, é Baha'u'lláh, quem me encanta, me espanta e me faz amar. É Baha'u'lláh, é Baha'u'lláh, quem me acende, me acalma e me faz cantar. Nada me faz sofrer quando ele de um sonho me acorda com seu amor. Não consigo mais dormir, mas sei nesse momento que nada pode me atingir, porque é Baha'u'lláh, é Baha'u'lláh, quem me encanta, me espanta e me faz amar. É Baha'u'lláh, é Baha'u'lláh, quem me acende, me acalma e me faz cantar. Nada me faz sofrer. É isso aí, gente. Maravilha, maravilha, muito bom. Bom, hoje nós estamos meio pobres de comentários, né? Então, se alguns amigos tiverem alguma contribuição a dar, eu acho que hoje o assunto realmente poderia ser a música, né? Como a música influencia a alma da gente, o nosso humor, as nossas lembranças. A gente às vezes ouve uma canção e aí vem todo um momento na vida da gente, na nossa memória. A gente fica viajando, né, no tempo com as canções. A Ruanguice quer falar e depois o Léo. Estava estudando sobre música uma vez, ele falou que a única ciência que conecta lado direito e lado esquerdo do cérebro e faz os dois lados sejam utilizados é música. Quando uma pessoa aprende, ele tem essa habilidade de conectar lado direito e lado esquerdo do cérebro. Lado direito do cérebro é de emoção, lado esquerdo de raciocínio. E ele conecta as duas juntos, né? Léo, o microfone está fechado. Está fechado, Mário? Está me ouvindo? Ah, não, agora... O meu está fechado. Ok. Grande contribuição da Ruangui. Realmente, a música tem esse efeito, né, no cérebro da gente maravilhoso. Mas hoje, falando em cérebro, né, a ciência está muito ligada nessas questões do cérebro, como se o cérebro fosse o nosso próprio ser, né? O nosso ser fosse o cérebro. Que o cérebro, que as emoções estão no cérebro, tudo está no cérebro. E não é verdade. O cérebro é, na verdade, um transmissor-receptor que nos conecta com esse mundo, né, com o nosso corpo e a nossa essência, a nossa alma. Então, os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas alegrias, vêm da nossa alma. E aí, nosso cérebro, como sendo esse receptor de nossa alma, produz os hormônios e todas as coisas que a ciência mede e acha que é por causa disso que a gente tem alegria, tem tristeza, etc, etc. Tem um episódio interessante que, quando Abdu'l-Bahá estava na América, ele se encontra com alguns cientistas e tal, aí um deles fala da maravilha do microscópio, que agora a ciência consegue analisar uma lágrima e saber toda a composição dessa lágrima.
E Abdu'l-Bahá pergunta, então, e consegue dizer se a lágrima é de alegria ou de tristeza? Então, é mais ou menos isso que hoje quem monitora o cérebro está fazendo. Eles acham que é o cérebro que é a nossa essência, o nosso ser, que é quem provoca as coisas. Na verdade, não é. Ele só provoca reações do nosso corpo em função do que nossa alma está sentindo, está vivendo, que a nossa essência está transmitindo para o cérebro e, consequentemente, para o nosso corpo. Leozinho? Querido, eu queria perguntar para você qual que é a frase do Dizzy Gillespie que você citou aí, que eu não entendi muito bem. E daí fazer o comentário. Foi do Louis Armstrong, na verdade. Ah, achei que era Dizzy Gillespie, achava. Não. Foi Ele só Armstrong. diz que o Armstrong diz que os músicos não se aposentam, param quando não há mais música em seu interior. Meu Deus. Que então, nunca, né? Eu acho que só no último suspiro, realmente, quem é envolvido com música pode parar. Uma característica importante, né, interessante que nós temos como seres humanos é que todos nós nascemos já com a capacidade musical. E todos nós somos músicos por essência, né? E as pessoas nem sabem, né? De repente está assobiando músicas e com tons e semitons e tudo dentro de uma harmonia perfeita e não sabem nada de música. Então a música é algo inato na gente, né? E a gente tem que valorizar isso muito. Léo, querido. Exatamente. Depois a Ângela. E aí eu queria comentar, Max, sobre a canção, aliás, a canção, a música, a melodia, e ela que é casada com a poesia, né? Estava escutando o Djavan falar, certa ocasião, ele disse que primeiro vem na cabeça dele a música. Depois ela vai juntando-se aliás, vem a poesia juntando-se a ela. Quer dizer, é um casamento, ele vai juntando, montando a peça. Então, os compositores naturalmente são inspirados, e daí os poetas, eles fazem exatamente ao contrário. Então, eles pegam, eles escutam a música e conforme aquela melodia, ele faz a poesia, né? Acho muito interessante. Isso quem falou foi Dominguinhos, que falou, em certa ocasião, sobre a poesia. E aí eu queria perguntar para o nosso poeta, um dos nossos poetas, no caso aqui é a dona Ângela, e o querido Miguel, para falar um pouco sobre a influência da música em suas vidas, haja vista que a poesia anda assim ao lado deles, né? Ângela e Miguel, por favor. Bom, a poesia nasce naturalmente, às vezes até dormindo. Quando se acorda, você está com a poesia quase pronta, ou praticamente pronta. Então, teve muitas situações diferentes. Agora, quanto à música, não existe pessoa mais desafinada do que eu para a música, certo? Isso eu reconheço. Então, nem me atrevo a isso, né? Só no banheiro, quando não tem ninguém escutando. É isso. Muito bom, muito bom. Cantar no chuveiro, né? Muita Disfarça, gente né? É músico de chuveiro. Bom, eu vou cantar uma canção agora, meus amigos. O título dessa canção é A Chave. Os teus olhos fechados, como a porta fechada do teu coração, teus ouvidos fechados, impedidos um tempo de ouvir a canção, a
chave, quem abre é o amor. A chave, quem abre é o amor. Amor sem limites, a força de Deus. O amor nos permite sermos mais do que tu e eu. Sermos mais do que tu e eu. Tua boca fechada e as palavras fechadas pela tua voz, tuas mãos tão fechadas e os teus pés amarrados tão cheios de nós. A chave, quem abre é o amor. A chave, quem abre é o amor. Amor sem limites, a força de Deus. O amor nos permite sermos mais do que tu e eu. Sermos mais do que tu e eu. Que lindo, Max, muito bonito. A chave, Querido, quem abre é o amor é a chave para tudo. Ruanguiz quer falar, vou querida? fazer uma pergunta, Max. Para Miguel, esta música, ela me remete a alguém que se encontra com Bahá'u'lláh. Quando ele se encontra com Bahá'u'lláh, então ele abriu a porta do coração para Bahá'u'lláh entrar. Então, para mim, quando eu escuto essa canção, é como se alguém estivesse dizendo, olha, eu abri a porta para ele. Aí eu queria escutar o querido Miguel e a Rose falando sobre essa poesia do Max. Beleza. Ruanguiz, depois Miguel, então. Deixa primeiro o Miguel. Ah, então, tá bom. Miguel, por gentileza. Miguel, Rose. Nós estamos com um probleminha aqui. Então, não conseguem? Então, Acho que ele Ruanguiz. deve ter Eu digo, não, sobre o que músicos bahá'ís têm que fazer. Olha que interessante. Ele está escrito assim, no livro de artes e assuntos relacionados. Ele fala, o guardião ficou contente também em saber sobre o seu profundo interesse pela música e seu desejo de servir a fé ao longo desse caminho. Apesar de agora ainda ser bem o início da arte bahá'í, os amigos que sentem que possuem esta dádiva devem se esforçar para desenvolver e cultivar seus dons e, através de seus trabalhos, refletir ainda que inadequadamente sobre o Espírito Divino de Bahá'u'lláh, o Espírito Divino que Bahá'u'lláh soprou ao mundo. A importância das artes na promoção da fé. Página 22. Muito bom. Obrigado, Ruanguiz. Que lindo. Parece que Miguel e Rose estão com algum problema. Não estão conseguindo. Não estão Então, eu gostaria de falar uma coisinha. Pode ser? A gente sempre separa um tempinho no nosso programa para falar da fé bahá'í.
esta maravilhosa criação de Deus. Meu Deus! Então, a fé Bahá'í, ela é uma religião independente. Ela já está estabelecida em mais de 100 mil localidades, em praticamente todos os países e territórios ao redor do mundo. E assim, a fé Bahá'í, ela prega o quê? A unidade das religiões, a unidade de Deus e a unidade da humanidade. Deus, na sua infinita misericórdia, ele sempre disse que nunca deixaria o homem sem guia espiritual. E ele assim o fez. Então, desde os primórdios da nossa existência, ele vem enviando, por pura misericórdia, seres extraordinários que vêm de épocas em épocas para nos guiar. Nunca ele abandonou a humanidade e todas as religiões provêm desse Deus maravilhoso. Então, não há motivo para que a gente brigue por causa de religião. A fé ensina que todas elas vêm de um único Deus e que nós somos irmãos. Não precisamos brigar por nada disso. Então, desde o início, Deus envia Krishna, enviou Moisés, enviou Zoroastro, enviou Buda, enviou Cristo, enviou Mohammed. E agora, nos tempos atuais, enviou uma manifestação gêmea, o Bab, que significa o portal sagrado, e em seguida, Bahá'u'lláh. Esse título diferente significa a glória de Deus. E não vai parar aí. Nunca Deus vai nos abandonar. Então, sempre que a humanidade começa a entrar numa decadência total, ele manda um ser, geralmente no pior lugar do mundo. Lembrem, quando Jesus veio, o que disseram? O que pode vir de bom de Nazaré? E lá estava o Santíssimo Jesus Cristo. Então, Bahá'u'lláh não poderia ser diferente com Bahá'u'lláh. No momento, o lugar mais conflitante do mundo seria o Irã. E nós não precisamos ficar agoniados nem tristes, porque a gente já tem a certeza de que Deus não vai nos abandonar nunca. Então, aprendemos com a fé Bahá'í sobre essa revelação progressiva. Então, eu convido a todos os ouvintes, aos curiosos, aos interessados, aos que buscam a Deus, para entrarem no site da fé Bahá'í, que é www.bahá'í.org.br. E vocês vão se surpreender com os tesouros ocultos que tem ali. Boa sorte para todos nós. Obrigado, Bia. Sempre uma contribuição valorosa. Léo quer falar. Querido Max, queria contribuir com a fala da Bia e dizer que realmente é um dia abençoado esse dia de hoje, onde todas as potencialidades, como eu disse anteriormente, elas estão à nossa disposição. Essas potencialidades que nós temos condições de absorver, por assim dizer, não é? E aí a gente vê tantas guerras, tantas confusões, e, por outro lado, tanta beleza, tanta velocidade. Nós temos, pegar no nível material, nós temos o próprio telefone, as comunicações, a energia elétrica, quanta bênção a gente não está sobre elas, né? E aí, tudo por quê? Porque Deus, o Todo-Poderoso, se dignou a nos oferecer essa oportunidade de reconhecer o seu manifestante. Há 2000 anos atrás apareceu sua santidade Jesus Cristo. Depois, Maomé e agora o Bab e Bahá'u'lláh. Então, essa é uma época muito especial. Se a gente for observar, nós todos, cada um de nós, aliás, tem a grata satisfação
de ter essa oportunidade na mão de dizer: eu trabalho pela unidade do gênero humano. Aí alguém pode perguntar, mas olha, você é um sonhador. Isso não existe, porque todo mundo está em guerra, né? A gente fala de paz, as pessoas estão em guerra. A gente fala de unidade, e as pessoas vivem fazendo fofocas, fazendo intrigas. E aí os Baha'is dizem, não, a gente tem que viver em paz. Eu não sou um totalmente puro, não sou um santo, não sou o melhor de todos, mas eu estou tentando melhorar a minha vida, não é? Então, assim é cada um de nós. Se aproxima da manifestação de Deus, no caso aqui, cada indivíduo que vem de cada grupo religioso ou não religioso, né? Se aproxima dos ensinamentos de Baha'u'lláh, e aí ele tem essa oportunidade de aprender para servir, ajudado pelos belos e a bela vida perfeita de Abdu'l-Bahá, que é o filho de Baha'u'lláh, e sobre o qual eu gostaria de que o querido Marcos falasse um pouco sobre ele, que é o verdadeiro exemplo da vida Bahá'í, e como se fosse uma música perfeita, um maestro, ele vai conduzindo a vida dos amigos em torno da unidade da humanidade. Por favor, Max. Ok, Léo. Bom, Abdu'l-Bahá é uma figura ímpar, né, na história da evolução espiritual da humanidade. E nenhuma revelação até hoje, né, dessa revelação progressiva que a Bia falou, surgiu uma figura como Abdu'l-Bahá. Ele realmente já em tenra idade, né, com 9 anos de idade, ele vê seu pai saindo da prisão numa situação deplorável, doente, sujo, triste, e ele percebe em Baha'u'lláh, né, no seu pai, que ele realmente era a manifestação de Deus, que havia sido anunciado pelo Bab, um profeta que vem antes de Baha'u'lláh e que vem com uma missão de, primeiro, estabelecer uma nova religião, quebrando uma série de problemas causados pelo clero muçulmano. Ele estabelece uma nova religião com novas regras, novos ensinamentos e ampliando os ensinamentos espirituais de Muhammad. E ele tem uma missão, segunda missão, que é anunciar a vinda que ele diz daquele que Deus tornaria manifesto. Então, após essa missão do Bab, todos ficavam alertas, esperando quem será que vai se manifestar, sendo esse que o Bab indicou como aquele que Deus tornaria manifesto. E Abdu'l-Bahá reconhece em Baha'u'lláh que Baha'u'lláh é essa manifestação de Deus que o Bab anuncia, e ele pede a Baha'u'lláh que aceite a vida dele, que seja dedicada ao seu serviço, a servir Baha'u'lláh e a servir a sua causa, a sua fé. E Baha'u'lláh aceita isso, e Baha'u'lláh o conduz e o educa de tal forma que ele consegue algo que é impossível para nós, seres humanos comuns, que é a eliminação total do ego. Abdu'l-Bahá era um ser sem ego. Ele não tinha vontade própria. Ele era todo vontade de Deus. Ele seguia os ensinamentos de Deus e todos os seus passos eram dados na direção que Deus conduzia através da inspiração, através dos ensinamentos de Baha'u'lláh. E assim ele foi conquistando todos à sua volta, desde criança, jovem, e depois, já de uma certa idade, com mais de 60 anos, ele faz uma viagem para o Ocidente, para a Europa, para os Estados Unidos, e realmente consegue tocar milhares e milhares de almas com a espiritualidade, com o amor que emanavam da sua pessoa. Então,
E Bahá'u'lláh, quando faz o seu testamento, antes de ascender ao mundo espiritual, de deixar esse mundo, ele deixa Abdu'l-Bahá como o guia, como sendo o líder, o guia da comunidade Bahá'í, e dotado da capacidade de interpretar os ensinamentos de Deus revelados por Bahá'u'lláh. Então, é por isso uma figura única na história da humanidade. Bahá'u'lláh cria essa aliança de Deus com o homem, de revelação de Deus com o homem, né, através de Bahá'u'lláh, não deixando a humanidade sem guia, e com isso impedindo que a revelação de Deus, que a fé Bahá'í, fosse dividida. Porque se cada um, né, seguisse o seu entendimento do que é a revelação de Deus, do que Bahá'u'lláh revelou, nós teríamos hoje milhares de divisões dentro da própria fé Bahá'í. E isso não é possível dentro da fé, porque Bahá'u'lláh criou essa aliança, estabeleceu essa aliança através de Abdu'l-Bahá, e depois da guardiania, e hoje com o estabelecimento da Casa Universal de Justiça, que é o órgão máximo, a instituição máxima, que foi criada pelo próprio Bahá'u'lláh para guiar a humanidade durante todo o período da sua revelação, não permitindo que haja qualquer dissensão, qualquer quebra ou qualquer divisão dentro da sua revelação, dentro da fé Bahá'í. Vejam que no cristianismo, por exemplo, Cristo diz que Pedro seria a pedra sobre a qual ele fundaria a sua igreja. Mas, na verdade, não foi Pedro o orientador da evolução da igreja cristã, foi Paulo. Pedro não ficou a pedra fundamental. Paulo é que deu as diretrizes depois de que a Igreja Católica, né, que é a mais antiga do cristianismo, foi se estabelecendo, e depois, mais tarde, Lutero, ele fica revoltado com o domínio, com o poder e com a corrupção dentro do clero da Igreja Católica, e ele quebra, né, o vínculo com a Igreja Católica e funda uma outra ordem, né, hoje conhecida como luterana, evangélica luterana, porque na cabeça dele, ele achava que todas as pessoas deveriam ter acesso aos ensinamentos de Deus, todos deveriam ler a Bíblia, e antes disso, não, isso era um privilégio só dos sacerdotes. Os sacerdotes liam, interpretavam e diziam ao povo que deveriam entender dos ensinamentos de acordo com a interpretação deles. E Lutero, então, quebra isso. E depois disso, outros e outros vão lendo e interpretando, e hoje existem mais, segundo uma última estatística que eu li há algum tempo, tinha mais de 45 mil divisões do cristianismo hoje no nosso planeta. Então, vejam, e todos dizendo que são verdadeiros e que são realmente o único caminho, né? Então, imagina, se você é um ateu e quer se converter ao cristianismo, quem você vai escolher entre essas 45 mil? Realmente é uma situação difícil, né? E assim também, no Islã também se dividiu, né? A revelação de Muhammad também foi dividida depois pelos sacerdotes, temos divisões no budismo, no hinduísmo, e, enfim, em todas as revelações antigas, por não ter sido estabelecida essa aliança de Deus com o homem, do manifestante de Deus com a humanidade, as religiões se dividiram tanto. E por isso, tanto conflito religioso no nosso mundo hoje, né? Basta ver o noticiário aí que a gente vê que hoje nós estamos vivendo conflitos sérios, como lá em Israel e a faixa de Gaza, duas religiões lutando entre si, né? Ou adeptos de duas religiões lutando entre si. Temos lá a Rússia e a Ucrânia, ambos de origem cristã, também matando-se uns aos outros. Então, realmente a fé Bahá'í
tem essa aliança e essa divisão nunca vai acontecer dentro da fé Bahá'í. E, segundo Bahá'u'lláh, é uma questão de tempo para que a humanidade reconheça a importância, né, fundamental da revelação de Bahá'u'lláh, porque ela traz nada menos do que todos os princípios para que a humanidade se una, para que a unidade na diversidade seja estabelecida. O Léo falou sobre, quando a gente conversa com algumas pessoas sobre isso, sobre um mundo unido e em paz, alguns dizem que isso é uma utopia, é algo que as pessoas idealizam, mas jamais será atingido. Tem um psiquiatra alemão, Erich Fromm, ele tem uma obra maravilhosa, eu recomendo muito, principalmente um livro Ter ou Ser, é um livro muito interessante para a gente estudar, e ele tem uma definição maravilhosa de utopia, que eu li e nunca mais esqueci. Ele diz que utopia é quando você enxerga o fim sem enxergar os meios. Então, quando alguém diz que um mundo em paz, um mundo unido, é uma utopia, é porque ele não sabe os meios através dos quais isso é possível de ser realizado. E só vai saber se realmente estudar a revelação de Bahá'u'lláh, porque Bahá'u'lláh traz todos os meios para que essa unidade, para que esse mundo unido seja estabelecido, para que essa civilização seja construída, o que é nada menos do que Jesus anunciou como a vinda do reino de Deus, o estabelecimento do reino de Deus na Terra. Falei demais, desculpem. Mas falou muita coisa. Por favor, Bia, pode falar. Não, eu só queria que ele repetisse essa última frase, que deu uma picotada aqui para mim, eu não ouvi. O que foi que o filósofo disse? Como o que o Erich Fromm disse? Isso. O fim... Ele disse sobre utopia? Ele diz, utopia é quando você enxerga o fim sem conseguir enxergar os meios através do qual esse fim pode ser atingido. Então, quando as pessoas dizem que o que a fé Bahá'í prega, de que um mundo unido, do estabelecimento do reino de Deus na Terra, é uma utopia. E não é. Basta estudar a revelação de Bahá'u'lláh para ver que todos os meios para que isso seja estabelecido estão aí. Basta pôr em prática. E esse basta entre aspas, né? Não é uma tarefa fácil. Muito bem. Querido, então, ser abençoado como Abdu'l-Bahá, que é como um maestro que vai regendo a grande orquestra dos músicos, que cada um, dentro da sua capacidade, utiliza o seu instrumento para fazer essa grande sinfonia, não é? Merece uma canção, não é verdade? E eu queria contribuir com você, com a sua fala, e só afinando aqui um pouquinho o violão, porque ele merece uma música afinada, né, Max? Espera só um minutinho. Você é afinado por natureza, nem precisa. Agora sim. Então, a poesia dedicada a Abdu'l-Bahá, ela fala sobre um título que Abdu'l-Bahá, que o poeta deu a Abdu'l-Bahá, né? Tem um outro título, aí sim, um título de Bahá'u'lláh. Ah, meu Deus, tá meio atrapalhado, mas agora deu certo. Esse título chama-se Falcão Real, é um título de Bahá'u'lláh. Se eu estou errado, meus amigos me corrijam, por favor, mas eu acho que esse é o título de Bahá'u'lláh, né? Então, o poeta disse o seguinte em relação a Abdu'l-Bahá. Tu
Tu és a ave gerada do amor. Tu és o filho do falcão real. Tu tens o jeito perfeito de amar, que me ensinou como ensinar a causa do Pai Bahá'u'lláh. Eu quero andar na vereda do amor, quero ensinar como Abdu'l-Bahá. Vou convidar meu amigo ou irmão pra vir consultar e juntos ensinar a causa do Pai Bahá'u'lláh. Oh, tu que és Abdu'l-Bahá, dá-me tua mão e um abraço. Oh, tu que és Abdu'l-Bahá, quero seguir os teus passos. Eu quero andar na vereda do amor, quero ensinar como Abdu'l-Bahá. Vou convidar meu amigo ou irmão pra vir consultar e juntos ensinar a causa do Pai Bahá'u'lláh. Oh, tu que és Abdu'l-Bahá, dá-me tua mão e um abraço. Oh, tu que és Abdu'l-Bahá, quero seguir os teus passos. Oh, tu que és Abdu'l-Bahá, dá-me tua mão e um abraço. Oh, tu que és Abdu'l-Bahá, quero seguir os teus passos. Léo, maravilhoso, Léo. Então, Salve, é a vez da Abdul. Bia agora. A vez da Bia tocar uma canção pra gente. O que você acha? Ô, Bia. Não passou da hora já, Marcos? É, pra gente encerrar. Depois da Bia a gente encerra, então. É porque senão cai, né? Queria sugerir, querida Bia, por favor, Então queria é paga. A gente tem tempo. logo após, Então, vamos lá. Ah, então, então pode ir para frente até 10 horas. queria sugerir que após a canção da Bia, que a querida Joanice fizesse entoasse uma oração para finalizar uma oração em persa. Por favor, pode ser? Sim, posso. Bom, como a gente está, o Léo entoou essa música tão bonita sobre o mestre, eu vou continuar nessa mesma pegada. Essa canção se chama Ao Mestre com Carinho. Conheci você e finalmente eu entendi de onde vim, para onde vou, e nunca mais eu me perdi. Com você eu aprendi a ser assim, feliz por nada, e que o nada é tudo e tudo é estar contigo. O amor faz a gente diferente, simplesmente sem igual.
Abdu'l-Bahá faz a gente acreditar que é especial. Com você eu descobri que a vida é uma escola e que não vou passar se só ficar no pedir cola, mas que também não vou morrer se a lição não entender. É só pedir para repetir que o mestre não vai se negar. Ele é feito de amor e o amor é infinito. Tudo, enfim, com ele fica claro e sempre mais bonito. Ele é feito de amor e o amor é infinito. Tudo, enfim, com ele fica claro e sempre mais bonito. É isso aí, queridos. Maravilha. Para a saideira. Obrigado, querida. Bom, então eu queria começar me despedindo. Foi realmente mais uma quarta super especial, ainda mais sendo hoje o Dia dos Músicos, né? Então, nós três aqui ficamos bem felizes com isso tudo, com essas palavras tão bonitas que todos disseram. Um grande abraço e beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima quarta, se Deus quiser. Boa noite a todos, uma excelente final de semana para vocês. Obrigada. Antes da oração da Aruhanguiz, deixa eu colocar para reflexão da gente essa frase de Abdu'l-Bahá, ele foi tema hoje do nosso encontro também, sobre o que é ser Bahá'í. Ele diz, ser Bahá'í significa simplesmente amar o mundo inteiro, amar a humanidade e tentar servi-la, trabalhar pela paz universal e pela fraternidade universal. Vejam, a revelação de Deus é tão potente que atinge os corações da humanidade inteira, né? É mais ou menos como se a humanidade estivesse vivendo num lugar escuro e procurando as coisas com velas, com lanternas, com lampiões, e, de repente, a luz se acende. Quando a revelação de Deus surge, se acende uma luz e tudo se torna claro. Os corações recebem essa luz. E um dos corações que recebeu essa luz foi um grande escritor chamado Leon Tolstói, um escritor russo, e ele fala basicamente a mesma coisa de uma forma muito linda. Ele diz, a melhor forma de ser feliz é tecer a partir de si próprio, tal como uma aranha, uma teia de amor em todas as direções. Aruhanguiz, querida. Que frase linda, meu Deus! Vou fazer uma oração de Abdu'l-Bahá em formato de poesia. Ovalao, ای خدای پر عطای ظلمنم، واقف جان و دل و اسرار من، در سحرها مونس جانم تویی، مطلع بر سوز و حرمانم تویی، هر دلی پیوسته با ذکرت دمی، جز غم تو می نجوید مرهمی، خون شود آن دل که بریان تو نیست،
کور به چشمی که گریان تو نیست، در شبان تیره و تاره قدیم یاد تو در دل چو مصباح منیر. از عنایاتت به دل روحی بدم تا عدم گردد ز لطف تو قدم. در لیاقت منگر و در قدر را بنگرند در فضل خود ای ذوالعطا. این طیور بال و پرش کسته را از کرم بال و پری احسان نما. Obrigado, querida Mangueza. Bom, queridos, bom final de semana a todos. Obrigado por terem vindo hoje. Espero que todos na próxima quarta. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, querido. Boa noite e um abraço a todos. Boa noite. Queridos. Boa noite.